Como é que vocês estão? Estão bem? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Um livro escrito por um médico. Esse, na verdade, é um livro encomendado. Uma pessoa muito rica ficou sabendo do que estava acontecendo em Jerusalém. Então ele pede para Lucas fazer uma investigação das coisas que ele ouviu. E aí Lucas, então, ele começa a escrever esse livro. E depois que ele termina de escrever esse livro, ele também escreve um segundo livro, que é o Evangelho de Lucas. Lucas nunca andou com Jesus, nunca teve um relacionamento perto com Jesus, e é de longe o evangelista que mais falou sobre Jesus dentre os 4 evangelhos. Quem encontrou aí, diga amém. Amém? Lucas capítulo 1, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 1, Lucas 1. Lucas, capítulo de número 1, number 1. Amém? Melhorou bastante. Nós estamos aí tentando se readaptar a um novo sistema de som, e aí vocês sabem como é que é, né? Verso de número 1 do capítulo de Lucas 1 diz: visto que muitos já empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que fui instruído. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós somos gratos ao Senhor pelo poder da Tua palavra, somos gratos ao Senhor pelo privilégio, Senhor, de poder ouvir a Tua voz, pelo privilégio, Senhor amado, de poder estar na Tua casa, orando, buscando, entregando os nossos pedidos de oração, clamando ao Senhor. Chegou o momento de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor nessa noite ministre aos nossos corações.
Leva, Senhor, a nossa mente cativa ao Teu senhorio, para que não roube, Pai amado, as sementes que por muitas vezes caem entre os espinhos, mas que ela possa cair nesta noite em boa terra e produzir frutos em 30, 60 e até 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Amém? Amados, ao relatar os feitos de Jesus Cristo, no livro de Atos, no capítulo de número 1, no versículo de número 4 e 5, os apóstolos receberam uma ordem, e essa ordem ela é muito específica. O Jesus chega para os apóstolos e diz: olha, vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de... Então cá eles ficaram, mas até acontecer a descida do Espírito Santo e até acontecer a ressurreição de Cristo Jesus, aconteceu algumas coisas imprescindíveis para esses homens. Aconteceu algumas coisas que nós precisamos nessa noite pensar sobre elas. Quando Jesus foi crucificado, os apóstolos não voltaram para suas casas, os apóstolos não voltaram para os seus afazeres, os apóstolos simplesmente encontraram um porão emprestado para alguém, e eles se esconderam nesse porão por 3 dias e 3 noites. A intenção dos apóstolos de se esconder nesse porão era de escapar da perseguição, tanto dos soldados de Herodes, quanto dos soldados de Pilatos, ou seja, os soldados romanos. E então eles estavam ali escondidos com medo, eles estavam ali escondidos com dúvidas, eles estavam ali escondidos com desesperança, porque aquilo que eles acreditavam ser verdade, aquilo que eles acreditavam ser a âncora da vossa alma, estava morto e enterrado. E então eles andaram com um homem durante 3 dias, eles andaram com um homem durante 3 anos, andaram com Jesus de Nazaré durante 3 anos, e de repente acontece um advento, o colocam numa cruz, o penduram lá, o matam, o enterram, e fim, acabou. E como se não bastasse, ao invés deles voltarem para suas casas, voltar a ser pescador, voltar a ser cobrador de imposto, etc e tal, não, eles têm que fugir, eles têm que se esconder. Mas fugir para onde? Se todos os países vizinhos e circunvizinhos eram dominados por Roma. Então só restava para eles irem por um lugar específico, irem para um lugar que, de certa forma, dava para poder se esconder. Então eles foram para um porão, assim bem dizendo. E dentro desse porão houve entre eles várias discussões, várias conversas, vários questionamentos, várias dúvidas, várias incertezas. E aí então eles se lembram da ordem de Jesus, que eles tinham que ficar aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Jerusalém é uma palavra hebraica que significa casa de paz. Jerusalém significa casa de paz. E quando eles estavam dentro desse cenáculo, quando eles estavam dentro deste porão, eles tinham que ter um pouco de acesso, eles tinham que ter muito pouco contato com as sociedades lá fora, e alguns estudiosos dizem que eles estavam num porão, na margem de uma montanha, não muito alta, mas pequena, e tinha uma janela que dava para eles poderem ver os movimentos lá fora, dava para eles poderem ver o que estava acontecendo. E quando eles olhavam para aquela janela e davam ali uma espiada, eles podiam ver pessoas vindo, indo e assim sucessivamente. Mas dentro desse lugar, eles conseguiam contemplar 3 lugares, ou eles poderiam olhar para 3 direções, eles poderiam olhar especificamente para 3 lugares. Então, quando eles estavam em Jerusalém, eles precisavam ser tratados por esses lugares que eles precisavam olhar. E nós também precisamos ser tratados por esses lugares. Deus também quer tratar a nossa alma nessa noite, por esses lugares por onde os apóstolos tiveram que ser tratados. Porque por muitas e muitas vezes a gente se ausenta de Jerusalém. Por muitas e muitas vezes a gente se ausenta da casa de paz. Por muitas e muitas vezes a gente tira os olhos de onde Jesus nunca pediu que nós tirássemos. Então o que foi que esses apóstolos viram? O que foi que esses apóstolos contemplavam dali? O que eles poderiam ver? Em primeiro lugar, esses apóstolos, eles poderiam ver, lá dessa janela, eles poderiam ver o Calvário. Diga assim comigo, o Calvário.
Por que eles poderiam ver o Calvário? Porque era um lugar onde colocaram o nosso Senhor, era um lugar onde crucificaram Cristo Jesus de Nazaré. E falar de Calvário é exatamente falar sobre sofrimento. Falar de Calvário é falar de dor. Falar de Calvário é falar de desespero, é falar de agonia, é falar de gemido, é falar de você ser traído por aquele que andou, dormiu ao seu lado durante 3 anos, no caso de Judas Iscariotes. É você ver uma multidão que experimentou o pão que você multiplicou, agora está te xingando, está te amaldiçoando, está pedindo que acabe com a sua vida. Falar de Calvário é falar da dor mais profunda da nossa alma, porque a gente passa por sofrimentos, a gente passa por situações que o pai não alcança, a mãe não alcança, a psicologia não alcança, a medicina não alcança, e aí a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente não consegue sair dali, a gente não consegue se suspender dali, porque parece que a gente está passando por momentos de turbulência, e aí então você olha para a cruz e você vê o seu Cristo crucificado, você vê o seu Cristo ali pendurado sobre um calvário, pendurado sobre o madeiro. Então quando eles olhavam, eles além de estar presos num buraco, com pouca esperança, eles ainda tinham que lembrar das chibatadas, eles tinham que lembrar dos palavrões, eles tinham que lembrar da zombaria, eles tinham que ficar lembrando que um negou 3 vezes, o outro pediu lugar à direita, o outro pediu para descer fogo do céu, e cada um tinha um motivo para poder se enforcar, mas só quem teve coragem foi Judas. Olhar para o Calvário é você olhar para o momento máximo da humanidade. É você olhar para o momento máximo do mundo, é você olhar para o momento máximo da existência. O mundo foi dividido antes da cruz, depois da cruz. Tanto que quando você vai estudar a história, diz lá 1512 antes de Cristo. Aí você vai estudar a história, diz 1512 depois de Cristo. Porque a história foi dividida no meio por causa dessa crucificação. E aqueles discípulos, além de estar sendo perseguidos, além de estar sendo caluniados, além de estar sendo visados como pessoas que abandonaram o seu mestre na hora que ele mais precisava, que pisaram na bola, e eles olharam para lá e eles ficaram atônitos. Mas a mensagem do Calvário não era para que eles fixassem os olhos no sofrimento. A mensagem do Calvário não era para que eles olhassem apenas para que aquele homem foi ali banido, foi maltratado, foi morto e foi executado, não. Mas a ideia de quando você olha para o Calvário, quando você olha para a cruz de Cristo, quando você se vê engajado, quando você vê encaixado, quando você se vê ali na cruz de Cristo, você tem que lembrar que aquela cruz não simboliza o seu sofrimento, você tem que lembrar que aquela cruz não simboliza ali as suas desgraças humanas, você tem que lembrar que foi na cruz do Calvário que Jesus de Nazaré pegou o meu e o seu pecado, e ele colocou na cruz do Calvário, e sobre essa cruz nós temos o direito à vida eterna, porque nós fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, e hoje nós somos livres para dizer: eu não sou mais pecador, eu sou filho do Deus Altíssimo. Quando a gente olha para a cruz do Calvário, a gente tem que entender que Romanos diz que todos pecados e expulsos foram da presença de Deus. Quando você olha para a cruz, você pode contemplar lá o sofrimento de Cristo, sim, mas você precisa olhar para a cruz e entender e perceber que a nossa esperança não está baseada no que a sociedade fez, a nossa esperança não está baseada no que o Estado fez, mas a nossa esperança está que Cristo Jesus morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. E quando nós somos redimidos, você pode ter acesso a Deus, porque Deus já não te julga mais como pecador, Deus te julga como filho do Senhor amado. Quem está me entendendo, diga amém. Olhar para a cruz é olhar que você foi perdoado. Olhar para a cruz é você se lembrar que o seu melhor amigo não te perdoou. Olhar para a cruz é você se lembrar que o seu marido, a sua esposa te abandonou. Olhar para a cruz é você ver que o seu patrão te mandou embora do emprego bom que você tinha. Olhar para a cruz é você ver que a sua família teve 5, 7, 8, 9 separações. Olhar para a cruz é você entender que você já ficou doente, que você já estava para morrer. Olhar para a cruz é você entender que todas essas coisas não têm poder sobre você, porque
Amém? Então, quando eles olhavam para a cruz, quando eles olhavam para o Calvário, eles tinham que ter a plena certeza que Cristo foi crucificado, mas os pecados foram perdoados. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Então, isso tem que trazer alívio para nós. Isso tem que trazer leveza para nós. Isso tem que trazer para a gente satisfação eterna. Porque o castigo que te traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O segundo lugar que esses homens tinham que olhar era para o sepulcro. E todos nós sabemos o que é o cemitério. E eu vou falar para vocês, ninguém mais do que eu sabe o que é cemitério. Vocês enterram o ente querido de vocês, eu enterro gente que eu nem conheço. E que eu tenho que chegar lá, olhar para o morto, ver ele ali todo maquiado pelo homem que arrumou ele lá atrás e fingir que é um bom cidadão e dar uma palavra de esperança para a família. No ano de 2018, se eu não me engano, eu fui em mais de 30 velórios. Eu comecei a ser chamado o evangelista dos cemitérios. E no meu coração só palpitava uma palavra: Jesus, se o Senhor mandar eu orar, eu vou orar, mas se Ele abrir o olho, eu vou correr também. Porque cemitério é lugar de morte. Cemitério é lugar aonde nós temos a consciência que a morte ali não foi vencida. É olhar para aquele lugar e entender que os discípulos estavam trancados naquele lugar, naquele porão, 3 dias, 3 noites, pensando que eles jogaram a vida fora, pensando que eles abriram mão das suas profissões. Pedro pensando que ele doou o barco para um, que o outro pensando que abriu mão da coleteria do imposto para outro, que Roma não ia mais contratá-los, eles pensando o que ia fazer para a vida, porque agora o Cristo, o Filho de Deus, estava morto, o Filho de Deus estava ali acabado. Então eles começaram a se preocupar, e eles começaram então a se pensar: o que nós vamos fazer da vida, o que a gente vai ganhar, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir. Se a gente sair da porta simplesmente um soldado romano quer nos prender. Se a gente sair da porta, é um soldado de Herodes que quer nos prender. Se a gente sair da porta daqui, vai todo mundo nos denunciar. Aonde é que vocês estavam? Estava todo mundo atrás de você. Eles estavam totalmente destruídos dentro das suas almas. Eles estavam totalmente arrebentados das suas almas. Mas de repente alguém bateu na porta. Diga para o irmão que está do seu lado assim: alguém bateu na porta. Mais forte, mais forte. Alguém bateu na porta. Mais forte. Alguém bateu na porta. Mais forte, mais forte. Alguém bateu na porta. De novo. Alguém bateu na porta. De novo. Alguém bateu na porta. E quando abre, entra Maria Madalena e fala: ele não está mais morto, ele ressuscitou e ele apareceu para mim. Isso é o evangelho do reino de Deus. Alguém bateu na porta. Diga para o irmão que está falando assim: eu profetizo. Não, profeta, irmão, tem ousadia. Eu profetizo. Em nome de Jesus. Está chegando notícia boa. Está chegando notícia boa. Alguém vai bater na sua porta. Aleluia. Alguém bateu na porta, Dudinha. Alguém bateu na porta, Duda, bateu lá. Deixa eu te dizer, eles ficaram incrédulos, eles ficaram ali totalmente sem saber o que fazer, porque isso era novidade, porque isso era novo, porque eles ficaram assustados. Tá dando eco aí. Por que eles, deixa do jeito que estava, mexe não. Por que eles ficaram assustados? Porque quando eles olhavam no Torá, quando eles olhavam lá nos Pentateuco, quando eles olhavam nos livros poéticos, quando eles olhavam nos profetas menores, quando eles olhavam nos profetas maiores, nos históricos, ninguém tinha ressuscitado. O
pai da lei, o pai do judaísmo, Moisés, estava morto e enterrado, sepultado pelo próprio Deus. Se eles fossem em outra religião, se eles fossem em outras filosofias, o pai da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos estavam mortos e enterrados. Se eles fossem numa religião asiática, Buda está enterrado. Se eles fossem numa religião moderna, Allan Kardec estava enterrado. Mas se eu e você for em Jerusalém, lá na região do sepulcro, a gente vai abrir a porta e vai ter uma plaquinha: ele não está aqui, porque ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Então a gente precisa celebrar, porque estava a morte lá sim. E quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou para sair como um super-homem poderoso. Ele não ressuscitou para sair como o Batman jogando coisa para tudo quanto é lado, não. Ele ressuscitou para que eu e você tenham direito à vida eterna. Ele ressuscitou para restaurar a nossa comunhão com Deus. A separação do véu foi rasgada. Agora você não precisa mais de homem, você não precisa mais de religião, você não precisa mais de métodos, você não precisa de absolutamente nada. Cristo habita em você, porque Ele vivo está. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a ressurreição dele foi magnífica. A ressurreição dele foi maravilhosa. Então, quando a gente olha para esse aspecto, não saiam de Jerusalém, não saiam da casa de paz, não abandone a posição de soldado. Você pode até estar escondido, mas tem uma promessa vindo. Você pode até estar com medo, mas a promessa está chegando. Você pode até estar assustado com o que está acontecendo nesse dia, nesse lugar, mas o Espírito Santo está vindo. O Espírito Santo está vindo e ele vai entrar como um vento impetuoso e todos serão batizados. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de power, dínamos, poder. O terceiro lugar que eles viram, e esse é um dos lugares mais disputados, porque o que existe hoje daquele lugar é apenas fragmento. Existe até um certo tipo de manipulação religiosa. Quando você vai no Muro das Lamentações em Israel hoje, você ora no muro, você tem que ter aquilo como uma atitude espiritual, e não como um lugar sagrado, ou como alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque aquele muro, de certa forma, ele é novo, ele é um pouco moderno. O único pedaço do muro do templo está quase a 7 metros abaixo. E é aberto ao público. Não tem problema nenhum, você vai lá, não tem problema nenhum. Só que a maioria das pessoas não sabe disso. Então elas vão no Muro das Lamentações e elas acham que estão lá, que é suficiente. Um pouco para cima, à sua direita, você vai num lugar chamado cenáculo. E no cenáculo está exatamente igualzinho desde o dia em que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. Exatamente igual. E quando os apóstolos olhavam por aquela janela, eles contemplavam o templo, eles contemplavam a casa de Deus. E quando eles contemplavam o templo, eles viam que as coisas não estavam como deveriam estar. Eles estavam dentro de uma geração simplesmente que não conhecia mais a Deus. E quando eles estavam olhando para aquele templo, é impossível você olhar para o templo e não se lembrar do líder daquele templo, da pessoa que lidera aquele templo, ou coisa desse tipo. E quando em Jerusalém eles olhavam para o templo, eles entendiam que Arão não era sacerdote vindo da linhagem
eles perceberam que Caifás não era sacerdote vindo da linhagem de Arão. Era de certa forma, um impostor que estava ali. Quando eles olhavam para o templo, eles não viam apenas um sacerdote, eles viam dois. Mas na casa de Deus só pode ter um sacerdote. Mas eles viviam uma época que tinha dois sacerdotes. Tinha Anás e Caifás, não é isso? Anás e Caifás. E os dois não eram sacerdotes colocados por Deus, eram sacerdotes colocados por homens. E essas pessoas faziam e desfaziam o que queriam, não seguiam mais as leis de Deus. Quando eles olhavam no pátio da igreja, eles não viam mais as pessoas querendo estudar teologia, mas eles viam fariseus, eles viam saduceus, eles viam pessoas manipulando o povo. E Jesus, numa das passagens do evangelho, diz que ele sentou na porta do templo. E ele fez uma vara. E a Bíblia diz que ele levou o dia inteiro para fazer aquela vara. Pensa numa vara bem tosada. E depois então ele se levantou e saiu dando chicotada para tudo quanto é lado. E ele colocou todos os cambistas para correr da casa de Deus. E então ele declarou uma das frases mais poderosas que já existiu. Quando ele declara, dizendo, esta casa será chamada casa de oração. E aí então eles olhavam para o templo. E eles se entendiam que naquele tempo, as palavras ministradas não eram mais palavras para a edificação do povo, mas eram palavras voltadas para poder subjugar o povo. E era uma coisa tão medonha e tão meticulosa para o mal, que as mulheres ficavam do lado de fora, vendo pela janela. E os homens ficavam do lado de dentro, as mulheres eram proibidas de entrar. E aí, então, dentro desses discursos, eles percebiam que eles mais tinham um sepulcro caiado do que uma casa de oração. Mas eles se lembravam da promessa. Não fuja, não corra, não vá embora, não desistam, fiquem. Não fuja, não corra, não vá embora, fiquem, porque do alto serão revestidos de poder. E esses homens, então, eles ficaram em uma sala, eles ficaram em um canto, eles ficaram escondidos. Historicamente falando, alguns acreditam que ficaram 2 anos, outros acreditam que ficaram 8 anos, mas o importante é que eles ficaram lá. E aí eles viram o sacerdote sendo tirado do lugar, eles viram a casa sendo varrida, eles viram tudo acontecer. O terceiro lugar que esses homens olhavam e contemplavam era o templo. Porque as pessoas podem fazer o que quiser, as pessoas podem mudar, as pessoas podem criar regras, as pessoas podem fazer o que quiser, mas neste lugar ainda continua sendo pregado a palavra de Deus. E esses homens então se lembraram disso, que não existe um poder maior do que a palavra de Deus. Esses homens entenderam isso, que não existia um poder maior do que aquilo que Jesus fez na vida deles. Então não é que eles fecharam os olhos para o que estava errado, não é que eles fecharam os olhos para fingir que não estavam vendo, mas eles começaram a buscar em outra direção, e eles começaram a buscar em outro caminho, e foi o caminho do evangelho que eles começaram a buscar. E eles começaram então todos os dias, a Bíblia diz no Atos dos Apóstolos que todos os dias eles subiam no templo para orar, todos os dias eles subiam no templo para orar, para buscar. E quando eles estavam orando numa reunião de oração, a Bíblia diz que a casa foi enchida com um vento impetuoso. E aí aqueles homens, 120 homens de pelo menos 12 ou 16 nações diferentes, quando eles começavam a conversar, um não falava mais em espanhol, o outro não falava mais em português, o outro não falava mais em nigeriano, o outro não falava mais em holandês, todos eles começavam a falar na sua língua e todos eles entendiam na sua própria língua. Houve a primeira vez a manifestação do dom de interpretação de línguas. E aí então eles começaram a ficar maravilhados, porque um era da África e entendia o que o outro falava do sul, o outro era do norte e entendia o que o outro falava do leste. E aí então as línguas foram todas cessadas, foram todas colocadas em alto equilíbrio.
E eles conversavam entre si, não precisava de tradutor, não precisava de gente para poder escrever absolutamente nada. Todos estavam entendendo. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver, meu irmão, que se você tirar os olhos do erro, se você tirar os olhos do que as pessoas podem estar falando por aí, e você focar no Espírito Santo, Ele nessa noite tem a oportunidade de fazer algo extraordinário na sua vida. Ele tem o poder de te encher com o seu poder. Ele tem o poder de te batizar com fogo. Ele tem o poder de manifestar a sua graça sobre ele. E você sair daqui falando: esta casa será chamada casa de oração, refúgio para todos os povos. Porque nós precisamos entender que mesmo o Filho de Deus, vendo coisa errada naquela época, ele não deixou de ir no templo. O Filho de Deus, mesmo sabendo que as coisas não saíam como estavam estabelecidas, ele continuou indo adorar a Deus. O que eu estou dizendo com isso? Que quando você focar os seus olhos em Jesus, quando você colocar o seu coração na vontade de Deus, as coisas vão passar, mas a justiça de Deus se manifestará sobre a sua vida. Está me entendendo? Eles olharam para o templo, e é no templo que as coisas acontecem. É aqui que é o nosso lugar de paz. É aqui que a gente se sente à vontade. É aqui que eu posso gritar, é aqui que eu posso pular, é aqui que eu posso cantar, porque na minha casa eu não faço isso porque vão me chamar de doido. Mas se eu fizer isso aqui, as pessoas vão falar: ah, está cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio também. Eu quero ser cheio também. Aqui, amados irmãos, você não vem porque a irmã calça um sapato de 27 mil reais. Você não vem aqui porque o outro ganha 30 mil reais. Oxalá que o fosse. Você não vem aqui porque alguém é bonito. Você não vem aqui porque o Rony ainda está solteiro, nem ele consegue explicar isso. Você não vem aqui porque as coisas não estão acontecendo. Você vem aqui porque quando você entra por aquelas portas, você sabe que Jesus está neste lugar. E Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Ele vai dizer para você: vem, filho meu, vem, que eu estou te esperando. E aí a gente pode cantar como Matos Nascimento: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então você não chegou atrasado, você não chegou adiantado, você não chegou depois, você não caiu aqui de gaiato. Você veio porque o Espírito Santo te encontrou e marcou um horário com você. E hoje Ele vai mudar a sua vida. Hoje Ele vai fazer algo novo sobre a sua vida. Diga assim comigo: o templo é meu e de Deus, então é nosso. Amém? Uma vez perguntaram para um pregador famoso: do ovo de águia, qual parte você faz parte? Falou: para mim não interessa, eu sendo parte do ovo, está tudo bem. Não importa se eu sou a gema, se eu sou a clara, se eu sou a casca, eu fazendo parte do ovo, para mim está tudo bem. Então hoje a gente não olha mais para Jerusalém. Quem criou essa metodologia de orar para um lugar e orar em direção àquele lugar foi Daniel. Aí depois os muçulmanos copiaram, mas aí é um assunto para outro dia. Mas hoje a gente não vai ser, religioso ao ponto de pegar uma bússola, apontar para Jerusalém, dobrar o joelho, pôr um tapetinho, ralamala, 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 ralamala. Não. Mas hoje nós temos uma perspectiva maior. Porque quando você está andando, quando você está na sua caminhada, indo para o serviço, indo para o trabalho, eu vou falar aqui uma coisa que parece um tanto quanto contraditório. Imagine que isso aqui é um celular. Eu sei que é um controle remoto. Mas imagina que seja um celular. Amém? E como é que você anda com o celular? Como é que você anda com o celular? Até para atender. Alô? Oi, está onde? Estou na igreja. Que igreja? Estou lá na Batista, lá, mano. Me levaram para lá.
Ei, o que está acontecendo aí? Mano, o Zico tá pregando pra caramba, velho. Mano, vou te falar. Porra, maluco. O maluco que prega pra caramba, não tô entendendo nada, mas tá pregando pra caramba. Vixe, eu tô até pensando em voltar, ó. Ih, você ganhou umas canecas aí, tem gente que tem 2, tem 3. Eu tô sabendo. Eu vi 3 lá na sua casa. O povo não devolve não, né? É verdade. Mas e aí? Ah, não, beleza. Então, ó, vou mandar um vídeo aí pra você ver, hein? Ó. Oh. Se ferrou. Põe no bolso e vai embora. E Deus deixou uma ordem para os apóstolos. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Ficai? Ficai? Essa foi a ordem. E o cumprimento da ordem resultava em quê? O cumprimento da ordem resultava em quê? Pegou aí? Até que do? Não. Até que do? Isso. Até que do? Seja o quê? Então, meu irmão, não é para você ficar assim de cabeça baixa. Quem quer você de cabeça baixa é o diabo. Quem quer você de cabeça baixa é o mundo. Quem quer você de cabeça baixa é o sistema babilônico, assunto para outro dia. Quem quer você de cabeça baixa é a escravidão da lei. Quem quer você de cabeça baixa é o sistema inteligência artificial que você quiser. Quem quer você de cabeça baixa é o iPhone. Quem quer você de cabeça baixa é o Android. Quem quer você de cabeça baixa é as redes sociais. Mas a promessa é: fique em Jerusalém, porque do alto, quando você olha para o alto, você não tem que contemplar o céu. Quando você olha para o alto, você não tem que contemplar as nuvens. Quando você olha para o alto, você não tem que contemplar as estrelas. Você tem que olhar para o alto e entender que um dia ele subiu, e quando ele estava subindo, ele disse para os seus discípulos: ei, eu estou indo, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou levar todos vocês comigo. Então eu olho para o alto porque a minha esperança é renovada. Eu olho para o alto porque a minha fé é vivificada. Eu olho para o alto porque eu sei que em breve tempo o meu Senhor voltará, porque ainda há esperança, mesmo para o galho cortado. Há esperança, meu irmão. Você tem que entender que você está nesse mundo de passagem. Você tem que entender que aqui é só um breve tempo de 80, 90, não dá sorte de dar trabalho para nós, fica até os 100. Mas você tem que entender que o tempo que você está aqui é apenas uma estação, mas em breve tempo, não precisa ser agora, você vai morar na eternidade. Você vai pisar em rua de jaspe, ouro e cristal. E quando você olhar, não vai precisar de sol. Quando você olhar, não vai precisar de lua, porque a glória do Senhor é que clareia todo o ambiente. Então quando você olhar para o céu, você tem que bater no seu peito e dizer: vem Jesus, porque eu não aguento mais esse mundo pecador. Vem Jesus, porque eu não aguento mais ser subjugado por esse sistema. Vem Jesus, porque eu anseio pela sua volta, porque eu sou doidinho para me encontrar contigo. Para onde você tem olhado, meu irmão? Para onde você tem olhado, minha irmã? Onde você tem colocado seus olhos? Uma das coisas mais espetaculares quando eu ensinei o livro de Apocalipse é que a Bíblia fala que lá nós vamos andar em rua de jaspe, ouro e cristal. São os 3 materiais mais preciosos da humanidade. O que é mais precioso para a gente, eles usam lá no céu para fazer calçada. Deu para entender isso? Se você pegar todo o dinheiro que você tem e trocar por uma pedra de ouro, vai servir só para fazer calçada no céu, para isso já de barro. Porque a Bíblia diz que o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, é o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então os 3 lugares de Jerusalém, aqueles apóstolos tinham que entender que a vida estava passando diante dos seus olhos, e eles não podiam perder a oportunidade de viver debaixo de uma nova aliança. E quando eles decidiram viver debaixo de uma nova aliança, todas as coisas
nunca mais foram as mesmas. Quando eles decidiram viver debaixo de uma nova aliança, o mundo virou de ponta cabeça, mas para melhor. E quando nós entendemos isso, a gente continua esperando a promessa. E oxalá queira Deus que ela se cumpra na sua vida hoje, exatamente nesta noite. Então, quando você olhar para o Calvário, não lembre só do sofrimento, mas lembre ali dos seus pecados cravados. Quando você olhar para a sepultura, não lembre apenas de morte, mas lembre que Ele não está lá, que o seu Deus ressuscitou. E que se você passar num beco escuro às 4 da manhã, Ele está com você. Se você passar no mesmo beco claro ao meio-dia, Ele está com você. Não existe um lugar que Deus não esteja com você. Quando você olha para o templo, você entende, não somos perfeitos, longe disso, mas é um lugar que Deus estabeleceu para que eu pudesse invocar o seu nome. Então, em nome de Jesus, se coloque de pé.